Aviso, nada que for dito aqui deve ser levado a sério. Salve! Hoje estamos aqui para defender ele, por muitos criticado, por muitos ridicularizado, por muitos odiado. Porém, meu cliente não tem culpa que as pessoas não leram o mangá e estão falando asneira sobre ele. No julgamento de hoje, o réu, final de Boku no Hero, está sendo julgado sob a acusação de ter um final horrível. Gostaria de deixar claro neste tribunal, eu sou o advogado, o juiz e o júri, então automaticamente eu tô certo. Senhoras e senhores do júri, trago as provas apresentadas pela acusação. Como podemos ver, o garoto começa a obra dizendo que se tornou o maior herói de todos e agora é um beta. Eu pergunto ao júri, será que essas provas são tão contundentes quanto parecem? Ou estamos diante de um caso clássico de falta de contexto? A acusação, em sua insaciável sede por hate, apresentou falta de leitura e extrema vontade de falar merda devido ao hype de fazer isso. No capítulo 324, assim como no começo da obra, o próprio Deku diz: essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos. E 100 capítulos depois, aí sim o All Might diz: você é aquele que faz as pessoas se levantarem. Tenho certeza que todos também te consideram o maior herói. Agora, o Deku se tornou o maior herói não quando ele derrotou o vilão, mas quando se tornou um símbolo para as pessoas. Ai, mas e o último capítulo? Meritíssimo, no último capítulo, o próprio Deku afirma que todos eles viraram o maior herói de todos. O que dá a entender que ele em si não virou o maior dos heróis, porque se todos são o maior, ninguém pode ser. Engraçado, já que ainda no capítulo 324, na última página, foi introduzido esse conceito de todos eles serem o maior dos heróis e não vi muita gente reclamando. Inclusive, o meme do Deku CLT é muito bom, mas se você começar a pensar demais... Quando o All Might virou professor, todo mundo bateu palma, sem contar que a acusação deixou completamente de lado o fato de que eles já fizeram estágio e que todo herói precisa de uma carteira para atuar oficialmente. No final, todos os coleguinhas do Deku são CLT também. Apesar de ser um meme, isso pouco importa, já que o intuito é rir de graça. O motivo principal para acharem que o Deku virou um qualquer é que agora ele só é um professor. É a diferença cultural que temos em relação ao Japão. No Japão, a profissão de professor é uma das que mais tem prestígio. Eles realmente valorizam quem é da área da educação. Outro fator que comprova a diferença entre o fandom daqui e o de lá é o hate em cima do Bakugou ter voltado ou do Deku recuperar os braços. Pro público japonês, era óbvio que o Bakugou iria voltar. Para eles, o que realmente importa é como isso vai acontecer. O fato do Deku não ter uma estátua após salvar o mundo pode ser ignorado, considerando que no último capítulo vemos a estátua do All Might rodeada de pessoas. O Midoriya mostrou que ser um herói vai além de ter poderes e ser reconhecido. É sobre empatia, sacrifício e o entendimento de que, como sociedade, todos têm um papel a desempenhar. O final enfatiza que o verdadeiro heroísmo está nas pequenas ações do dia a dia, o que reflete a filosofia japonesa de que a força de um grupo supera a de um indivíduo. Cala a boca, puta. A maioria dos memes ou argumentos sobre o final de Boku no Hero ser horrível se concentra no Deku e em como ele terminou sem nada. Agora, eu gostaria de lembrar ao júri que o final de Boku no Hero não é apenas sobre o Deku. O fato de ocorrer e não deixar nada claro se o Deku e a Uraraka estão juntos é algo muito positivo para o personagem em si. Muitas obras shounen como Naruto e Bleach têm a personagem feminina como par romântico do protagonista, e é isso que ela representa. A Hinata pode ser a princesa do clã Hyuga, mas no final ela é só a esposa do Naruto. A Orihime é só a esposa do Ichigo, mas a Uraraka, ela tem uma imagem própria, que não se baseia no Deku. Ela tem um projeto que ajuda pessoas com individualidades problemáticas, como o da Toga, e isso é algo indispensável na sociedade atual em que eles vivem. Esse papinho furado de que o Deku termina como um qualquer enfatiza o fator li com o olho da bunda. Não ironicamente, quando o Deku tromba com o garoto, ele o reconhece automaticamente e nem acredita que ele é real. Meritíssimo, eu gostaria de lembrar a acusação de que se passaram 8 anos. Até mesmo o All Might, que era reconhecido como símbolo da paz, em menos de um ano foi perdendo destaque quando se aposentou.
E assim como o Deku, ele era reconhecido, mas não era um evento ver ele andando na rua normalmente. Isso quando eles leem a obra inteira, já que muitos estão só lendo o último capítulo e droparam na metade. O All Might, no capítulo 424, diz para o Deku que ele se tornou o maior herói de todos no momento em que saiu correndo. Para quem não se lembra, o All Might decide escolher o Midoriya para herdar o seu poder, porque, mesmo sem individualidade, ele foi ajudar o Bakugo. E nesse último capítulo, assim como no começo, ele corre para segurar uma criança que iria cair. Para reforçar ainda mais a minha defesa, meritíssimo, o próprio All Might no último capítulo diz: não adianta esconder, o seu corpo continua se movendo, não é? Meritíssimo, eu gostaria de pedir à acusação que use o olho certo quando for ler a obra. Tá, aí você passou do ponto. Tá demitido, Ethan. Dito isso, eu finalizo a minha defesa em relação ao réu. E, como eu sou o juiz, declaro ele inocente. Boku no Hero terminou de forma coerente e fez sentido ser assim. Pra quem discorda de alguma coisa ou tem um argumento pra dizer que o final continua horrível, deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia sobre. Valeu e fui. Ah é, comenta aí o próximo canalha que eu vou defender.